Senhores deputados, então, mais uma vez, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, hoje esta reunião corresponde a uma audição da senhora ex-secretária de Estado do Tesouro, doutora Isabel Castelo Branco, a regimento do Partido Socialista, a quem cumprimento, que está aqui connosco já na nossa presença. A acompanhá-la a doutora Filipe Alarcão, ex-chefe de Gabinete da Secretaria de Estado do Tesouro, na altura, à época. O Dr. Carlos Lopes, ex-chefe de Gabinete da Secretaria de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, também cumprimento pela vossa presença aqui hoje. Como sabem, esta audição ocorre na sequência da aprovação na Comissão de Economia, por unanimidade dos parlamentares, uma proposta do Partido Socialista para a audição dos responsáveis pela assinatura do processo de privatização da TAP em 2015. A doutora Isabel Castelo Branco tem até 10 minutos de uma intervenção inicial. Faz favor, então, dava-lhe de imediato a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente desta Comissão, senhoras deputadas e senhores deputados, é com muita honra que estou aqui hoje para responder às vossas questões sobre o processo de privatização da TAP 2015, no qual participei com grande intensidade e profundidade desde o princípio até ao fim. Prevista pelo programa do 19º Governo Constitucional, a operação foi oficialmente lançada ainda no final de 2014, com a publicação do Decreto-Lei 181-A de 24 de dezembro, como uma venda direta de referência, estrutura entendida como aquela que melhor se adequaria à defesa dos interesses públicos, tendo em conta as opções estratégicas do Governo para este setor. Competiu à par pública, em nome do Estado e desde o primeiro dia, pôr em prática os mecanismos que viriam a permitir fechar a operação, sem prejuízo das necessárias orientações que o Governo foi transmitindo ao longo do tempo. A par pública procedeu assim à contratação do consultor financeiro, o Citigroup, das entidades avaliadoras, a Deloitte e a PwC, e do consultor jurídico, a Vieira de Almeida, e foi esta equipa que, nos meses seguintes, preparou a informação necessária para a tomada de decisão. O papel proativo da par pública enquanto acionista permitiu assegurar que todas as decisões tomadas pelo Governo ao longo do processo estavam devidamente respaldadas em pareceres técnicos credíveis e protegiam, de facto, o interesse público. A escolha da Atlantic Gateway como comprador final resultou de uma proposta que era inequivocamente mais favorável do que a dos outros concorrentes e depois de 2 rondas de propostas que levaram a mesma Atlantic Gateway a reformular uma proposta inicial que se revelou inaceitável. Foi assim assinado, em 24 de junho de 2015, o acordo de venda direta que estabelece as condições necessárias para que a transação tenha lugar, bem como o preço e condições das ações a alienar. Fazia parte integrante do acordo de venda direta o acordo de compromissos estratégicos, este assinado diretamente pelo Governo, que estabelecia, como o nome indica, uma série de compromissos estratégicos que asseguravam a defesa do interesse público, rotas, conectividade, hub, sede, marca, etc. Este corpo de contratos continha ainda uma série de mecanismos de fiscalização. Por um lado, obrigavam à criação de uma comissão independente de acompanhamento do acordo, chamada Comissão Paritária, que podia impor multas pelo não cumprimento deste, e, por outro lado, davam à par pública a possibilidade de fiscalização de transações com partes relacionadas, entenda-se acionistas, seus familiares ou outras empresas por si detidas. Além disso, estava prevista a possibilidade de recompra das ações da TAP pela par pública, no caso de incumprimento de alguns dos compromissos estratégicos ou de incapacidade de cumprimento das obrigações financeiras por parte da TAP, o chamado direito putestativo. Os mecanismos de fiscalização que estavam previstos no Acordo de Venda Direta de 24 de junho foram tornados ainda mais estritos no Acordo de Conclusão de 12 de novembro. Criou-se a obrigatoriedade dos fundos da capitalização permanecerem na TAP por 30 anos, sem limitações ou exceções, e o direito putestativo foi associado a um conjunto explícito de operações financeiras com a obrigação da TAP reduzir o endividamento líquido em 25 milhões de euros até 2017. À data da privatização, o Estado tinha um conjunto de ferramentas para controlar e, se necessário, intervir sobre as relações entre a TAP e os seus acionistas ou sobre as relações entre a TAP e as suas entidades financiadoras e ainda sobre o cumprimento do desígnio estratégico da TAP. Considero que a operação de privatização da TAP, da qual fui responsável em 2015, em conjunto e em total coordenação com o Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, primeiro o Dr. Sérgio Monteiro até 30 de outubro de 2015 e depois do Dr. Miguel Pinto Luz até 26 de novembro, foi uma operação tecnicamente bem montada, com adequados mecanismos de salvaguarda do interesse público e de proteção da importância estratégica da TAP para Portugal. Tenho muito orgulho em ter feito parte dessa equipa e em ter contribuído para ajudar a fortalecer a TAP,
para bem de Portugal e dos portugueses. E, senhores deputados, estou à vossa disposição para as questões que queiram colocar agora. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Doutor Isabel Castelo Branco, ex-secretário de Estado do Tesouro à época, em 2015. Temos agora então uma fase de questões a serem colocadas pelos parlamentares. Como sabe, para lhe dar nota, esta primeira ronda será a pergunta dos partidos e resposta na totalidade, digamos assim, não é como na CPI é diferente, o modelo, que é o modelo da Comissão de Economia. Poderá haver uma segunda ronda com questões colocadas na totalidade pelos partidos e depois uma resposta também na globalidade também ser respondida pela Sra. Doutora. Nesta fase, a palavra ao Partido Socialista, que é o autor do requerimento, e, portanto, Sr. Deputado Costa tem a palavra até 7 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Isabel Castelo Branco, também quem a acompanha, e agradecer a sua presença, que não era obrigatória, era a convite, por isso devemos sublinhar a sua presença na Comissão para responder às perguntas dos senhores e senhores deputados. Em primeiro lugar, a senhora doutora colocou em um contexto estratégico e também daquela que foi o posicionamento da TAP e do Governo da TAP. O senhor foi secretário de Estado entre setembro de 2013 e novembro de 2015, ou seja, atravessou o 19º e o 20º Governo Constitucional. E é nesse contexto que lhes vou fazer as perguntas, quer a menos do 19º e do 20º Governo Constitucional. Um ponto crucial é quem definiu o caderno de encargos. Já foi dito que era a par pública aqui. Na Comissão de Inquérito, que não é propriamente nesta Comissão, houve um membro da par pública que disse que desconheceu completamente o processo. É para nós importante perceber, sendo a Sra. Secretária de Estado do Tesouro quem tutelava a par pública, se foi ou não a par pública a fazer o caderno de encargos. Tivemos, entre esta Comissão e outra Comissão paralela, informações contraditórias sobre esse ponto, com um dos membros do Conselho de Administração a dizer que a par pública não teve conhecimento do caderno de encargos e o ex-presidente da par pública a dizer nesta casa, primeiro dizendo que não se recordava e no segundo momento a dizer que foi a par pública a realizar o caderno de encargos, e essa é a primeira pergunta que lhe coloco. Depois, sendo este processo cronológico tendo iniciado em 2014, como bem diz, teve 3 propostas em maio de 2015, a Atlantic Gateway foi a empresa escolhida. Mas, nesta primeira oferta vinculativa, tinha a questão dos famosos fundos Airbus, que eram monitorizados desse ponto de vista. A par pública e a TAP levantaram dúvidas, questiono qual foi a posição do Governo, se teve conhecimento dessa matéria e qual foi a posição do Governo sobre essa questão. Depois, essa troca correspondente à troca dos A350 pelos aviões Neo acaba por estar também finalizada no acordo, não sendo claramente descrita. Porquê é que ela não está claramente descrita e quais foram as razões para que num primeiro ponto tivessem sido colocadas dúvidas e depois as dúvidas tivessem sido retiradas? Porque seriam dúvidas levantadas quer pela TAP pública, quer pela TAP. Depois, estamos a falar de um conjunto de dados que, por exemplo, bem sabemos que esses dados não eram do conhecimento da altura, mas, por exemplo, hoje alguns estudos que aparecem na imprensa falam que pode ter existido uma compra acima do preço do mercado, acima do fair market value, e sendo a Soutora uma especialista em finanças questiono-lhe como é que foi calculado o fair market value, se acha ou não que está acima do fair market value, porque sabemos bem que temos estudos que dizem uma coisa e estudos que dizem outra. Porque a verdade é que, segundo a Urban Capital, as aeronaves foram contratadas, segundo o que está na imprensa, por um preço acima do valor global, que implica um prejuízo potencial para a TAP de 254 milhões de dólares, além do cancelamento de 120 milhões de dólares, que levava um prejuízo de 120 milhões de dólares, o que no total dá cerca de 400 milhões de dólares. Esses valores que trocam os 12 A350 pelos 53 NEOs é um dos pontos que aqui colocados e que, se tende a concordar ou não, que o Estado pode ou não ter sido lesado nesta operação. Depois, outra questão para nós relevante, qual foi, tendo sido alterados os planos estratégicos, qual foi os motivos que levaram a essas alterações de algumas estratégias ao longo do processo da Atlantic Gateway. O Estado, também é importante percebermos que garantias é que o Estado
teve do consórcio, nomeadamente sobre os recursos ao Fundo Airbus, se houve alguma carta de conforto ou não. Depois, atendendo a que é conhecido, e que do ponto de vista político, que a privatização total foi realizada quando o 20º Governo Constitucional já tinha sido dissolvido por esta Assembleia da República, na prática, ou seja, o Sr. Presidente da República ainda não tinha indigitado o novo Primeiro-Ministro, mas o programa de governo já tinha sido chumbado na Assembleia da República, se não acha que o Governo já estava, do ponto de vista político, limitado para tornar uma opção desta importância que foi a privatização da TAP, depois de o Governo já não ter legitimidade, porque foi depois da moção de rejeição do programa. Lembramos que o acordo foi assinado no dia 12 de novembro e a moção de censura ao programa de governo e a queda do Executivo na prática ocorreu no dia 10 de novembro. Depois também é conhecido um parecer, que já foi várias vezes citado, por isso posso citá-lo também, da Vieira de Almeida, em que, se por um lado o contrato NEO for honrado pela TAP SA, nunca se surgirá na esfera pública da TAP SGPS qualquer dívida Airbus relativa aos montantes dos fundos Airbus, se por outro lado a TAP SA incumprir o dever de adquirir os aviões no âmbito do contrato NEO, surge então na esfera jurídica da TAP SA uma dívida Airbus que tem como referência o montante dos fundos Airbus, mas tal facto não afeta a subsistência das prestações acessórias da capital. Feitas com aqueles fundos que se mantêm, podem inclusivamente vir a ser restituídos no futuro acionista, caso a situação líquida da TAP SGPS venha a permitir 30 anos ouvidos. Ou seja, esta questão, que está aqui no parecer da Vieira de Almeida, está ou não, obriga ou não a responsabilidades sobre esta matéria ao fim de 30 anos. Sra. Doutora, não temos dúvidas e acreditamos que quem está no Governo a cada momento defende o interesse público, mas todo esse processo, colocado 48 horas depois da tomada da moção de rejeição, não acha que ultrapassou esse limite daquela que é, do ponto de vista político, a responsabilidade de um Governo, porque a privatização de uma empresa, que bem disse estratégica, que obrigatoriamente com necessidades como o hub, que a doutora aqui bem colocou, 48 horas depois de um Governo ser demitido, não nos parece que, do ponto de vista político e público, o interesse nacional desse ponto de vista tivesse salvaguardado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sra. Doutora Isabel Castelo Branco tem agora até 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que apontei a totalidade das suas questões, mas se não responder a alguma, peço que depois me diga. Muito bem, a primeira pergunta era quem definiu o caderno de encargos, quem definiu o caderno de encargos foi o Governo, primeiro com o Decreto-Lei do final de 2014 e depois nas várias resoluções do Conselho de Ministros que foram sendo publicadas ao longo do tempo e que sustentaram o caderno de encargos. E, portanto, acho que é um caderno de encargos bastante robusto, que assentava inicialmente na definição de uma venda direta de referência como aquela que melhor protegia os interesses estratégicos e que ao longo do tempo foi sendo ajustado onde necessário para refletir os resultados das negociações que ocorreram e que tiveram permanentemente o respaldo da legislação em causa. Depois o Sr. Deputado falou na primeira oferta vinculativa e associou aos fundos Airbus. Eu não sei exatamente, eu vou recuperar o calendário do tempo, porque para ter a certeza que estamos a falar das mesmas coisas. Portanto, houve uma primeira oferta vinculativa por parte da Atlantic Gateway, que teve lugar deixe-me só consultar aqui os meus em maio, salvo erro. Em maio, e depois essa, como penso que já foi aqui formulado, essa oferta vinculativa não foi considerada aceitável e não foi considerada aceitável porquê? Porque baseava a capitalização numa intermediação por parte do futuro comprador de uma transação de contratos entre a TAP SA e a TAP SGPS. E, portanto, penso que é fácil de perceber porque é que não foi considerado aceitável. E depois houve uma segunda oferta vinculativa, onde esse ponto foi reestruturado e onde as alterações principais, para não estar aqui também a entrar em grandes detalhes, traduziam-se no facto de a sociedade adquirente, no caso a Atlantic Gateway, pagar 10 milhões de euros
pelas ações e, em simultâneo, contribuir com prestações suplementares no montante total de 217 milhões de dólares, peço desculpa. E foi com base nesta última proposta, e, portanto, agora esta foi a proposta vinculativa que resultou e que teve por base do acordo de venda direta celebrado em 24 de junho, foi esta estrutura que foi aprovada e foi esta estrutura, como disse, que foi contratualizada. E, portanto, no dia 24 de junho, quando o acordo foi assinado, o Governo estava na posse de uma operação, de um determinado mecanismo de capitalização e não tinha, neste momento, qualquer informação sobre como é que esse mecanismo de capitalização ia ser financiado. Essa informação, que penso que é isso que se quer referir, aos fundos Airbus, surgiu pela primeira vez no final de setembro, com um conjunto de informações, e vinha, como devem ter, e penso que têm essa informação, uma carta da própria Airbus dirigida ao Sr. David Neeleman a explicar, no fundo, com algumas explicações sobre como é que seria o financiamento. Portanto, em junho, o financiamento de fundos Airbus não existia e a proposta foi aprovada e contratualizada sem qualquer referência e conhecimento sobre essa informação. E, portanto, porquê é que não está escrito no acordo? Portanto, não está escrito no acordo de compra e venda também por isso, mas não está escrito no acordo porque a forma de financiamento de qualquer operação deste tipo não tem que estar escrita no acordo. Se é financiado pela Airbus, se é financiado com fundos que o acionista o comprador já tem, ou se é financiado por financiamento bancário, isso se quiser, é um problema da esfera do comprador, não é um problema da esfera dos acordos. Os acordos têm que ser robustos o suficientes para garantir que o comprador, neste caso, cumpre as suas obrigações, mas não tem que referir qual é a origem dos fundos do referido comprador. O senhor deputado falou ainda em dados da compra dos aviões acima do valor de mercado. Eu tenho acompanhado esse assunto através da imprensa, não tenho nenhuma informação sobre ele, além daquela que é pública. À data, a informação que nós tínhamos e que nos foi dada era que iam ser comprados 53 novos aviões e que esses 53 novos aviões teriam uma diferença de custo total face ao valor de mercado de 233 milhões de dólares. E foi também, acompanhou o processo final de encerramento da operação, um conjunto de valorizações de avaliadores de mercado credíveis relativamente a essas posições. Eu não posso, não sou, com o senhor deputado foi muito cortês em dizer que eu era especialista em finanças, eu tenho que moderar essa informação, não sou de certeza especialista em aviões e avaliação de aviões ou aeronáutica e, portanto, eu não sei explicar diferenças desse tipo, nomeadamente quando são feitas em 5 ou 6 anos depois da data em que estamos a referir e, portanto, há uma série de pressupostos que são completamente diferentes e não são conhecidos e, como sabe, qualquer pessoa, uma avaliação depende da maturidade dos financiamentos que estão em causa, do valor que foi dado inicialmente, da taxa de juros, de uma série de pressupostos que, no caso concreto do ano de entrega dos aviões, que eu também sei pela imprensa que houve alguns que foram atrasados, e, portanto, eu acho que esta dúvida, que é uma dúvida legítima, que anda em cima da mesa há uma série de tempo e que anda na comunicação social, sobre se os aviões valem aquilo ou valem outra coisa, no limite, só um perito técnico, uma comissão independente é que pode aferir isso. Não me compete a mim aferi-lo aqui. O relatório não é público, portanto, também não sabemos com que premissas em que premissas está afundado e, portanto, não consigo discutir esse tema para além das questões que o Sr. Deputado me acabou de colocar. Depois, o Sr. Deputado mencionou os motivos da alteração do plano estratégico. O plano estratégico não foi alterado. O plano estratégico, que estava consubstanciado naquilo que se chama o Acordo de Compromissos Estratégicos, era um acordo suplementar, mas que fazia parte integrante do acordo inicial de compra e venda. E o acordo de venda direta, é assim,
O acordo de venda direta assinado em 24 de junho de 2015, que era, na prática, o acordo de venda, que comprometia o Governo com a venda, a par pública com a venda, sujeita a um cumprimento de um conjunto de condições precedentes, fazia parte integrante desse acordo o acordo de compromissos estratégicos. E as obrigações dos compromissos estratégicos e os mecanismos de fiscalização que estavam subjacentes a esses compromissos estratégicos, esses não tiveram qualquer alteração entre junho e novembro. Depois, o senhor deputado falou nas garantias que o Estado teve que dar ao consórcio. Não sei se percebi bem, mas o Estado não deu ao consórcio quaisquer garantias. Não sei se está a referir, e já agora posso ir direto ao assunto, já agora ao meu despacho sobre a Carta da Par Pública que confirma aos bancos o direito potestativo de compra. Mas não, portanto, é verdade que eu fiz esse despacho e posso explicar o contexto, mas o que está, portanto, em primeiro lugar, não houve qualquer garantia ao consórcio comprador, houve sim um compromisso da Par Pública perante os bancos em que exerceria o tal direito potestativo no caso de haver incumprimento por parte da TAP num conjunto de operações bancárias que estavam explícitas e estavam pré-definidas. Porquê é que isso foi assim? Pelo seguinte, portanto, em primeiro lugar, convém lembrar que o acordo inicial, o acordo de junho, já contemplava um mecanismo de direito potestativo para a Par Pública. Ou seja, o acordo inicial previa, e houve muito cuidado na construção destes mecanismos, como eu referi no meu discurso de abertura, previa um conjunto de mecanismos de fiscalização. Já estou a ultrapassar o meu tempo, não é? Desculpa. Para concluir, faz favor. E um desses mecanismos de capitalização era o dito direito potestativo em caso de incumprimento do acordo de compromissos estratégicos. Mas, como também deve compreender, a TAP estava e isso também é público, a TAP estava numa situação financeira bastante fragilizada, necessitava da manutenção do financiamento bancário que tinha em curso, e os bancos, perante a transação em causa, estavam, se quiser, a tentar, ao abrigo de uma cláusula chamada de ownership, no fundo, que tinham todos os seus contratos de financiamento estavam suportados por uma cláusula de posse, em que o acionista continuava a ser o Estado, e ao abrigo disso queriam recuperar o valor dos seus créditos, e o mecanismo do direito potestativo insere-se nessa recuperação. Agora, como estou fora do meu tempo... Muito obrigado, Sra. Isabel Castelo Branco. Ficou uma dúvida, Sr. Presidente, independentemente da questão depois da legislação política, que também poderia voltar nesta questão, há uma questão técnica relevante que fiz à Sra. Doutora que não teve resposta, que tem a ver com o caderno de encargos. Nesta comissão e em outras comissões já tivemos respostas diferentes. Mas qual é a questão, então? Quem foi a responsabilidade da elaboração do caderno de encargos? Se foi a Par Pública ou não foi? Muito bem. Fica a questão colocada. A Sra. Doutora, depois, na resposta que for dada, dará a resposta que entender dar. Okay. Cabe agora ao PST, ao parlamentar do PST, colocar as questões. O Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira tem até 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Isabel Castelo Branco, a doutora Filipe Alarcão e o Dr. Carlos Lopes, bem como as senhoras e senhores deputados. Começo por evidenciar duas estranhas ironias, Sra. Doutora. A primeira é que ouvir um deputado do Partido Socialista hoje falar em governos fragilizados politicamente no dia 2 de maio de 2023 é, de facto, é uma coisa extraordinária. Segundo, também evidencio por estranha ironia e lamento que, conforme também confessou nas suas palavras o deputado Costa, existe uma comissão paralela. É lamentável. Existe uma comissão de inquérito para analisar tudo isto e o Partido Socialista está a tentar comparar a privatização deles que não se fez com a do PSD-CDS que se fez e tentar daí extrair alguma vantagem. E, portanto, criou esta coisa que desvaloriza toda a gente, a começar pela própria Assembleia, que é criar duas audições em duas comissões. Feitas as duas estranhas ironias, Sra. Doutora, vamos então àquilo que nos separa destes dois procedimentos. E é por aí muito que eu vou deixando-lhe perguntas abertas que permitam esclarecer. A primeira é a seguinte: em que circunstâncias é que se deu essa privatização? Há duas acusações que são feitas, foi feita à pressa e foi feita em cima da hora. Portanto, eu pedir-se se pudesse dar um pouco, primeiro,
em que circunstância é que se encontrava a TAP à data em que se deu início ao processo de privatização, ao processo que teve êxito. Já tinha havido um primeiro processo. Ou seja, ouvimos falar aqui ou na comissão paralela, para usar o infeliz termo, de que não havia dinheiro para salários, não havia dinheiro para combustível, havia dívidas elevadas a fornecedores. Qual era a circunstância da TAP que tornava, de facto, urgente refletir sobre a privatização? Primeira questão. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com a venda em si mesma. Ou seja, ao fazer a venda, o modelo de privatização podia ser um de dois. Podiam vender a TAP nos seus ativos ou vender a TAP no seu todo, obrigando quem a comprasse também a ficar com aquilo que eram os seus ativos tóxicos ou mesmo os seus passivos. Qual era a diferença? Qual foi a opção que foi feita? Terceiro, quais eram os principais objetivos estratégicos do governo português e de Portugal com esta privatização que foi feita em 2015. Ainda. Outra coisa que temos ouvido falar, e portanto lhe pedia o seu conhecimento sobre essa matéria, é a questão da informação e do relacionamento entre as partes envolvidas. Ou seja, a par pública, o próprio governo, as entidades envolvidas, os auditores da TAP. Ouvimos aqui dizer, mas as suas palavras é que contarão neste dia, ouvimos dizer que existia um clima de elevada sintonia, ou se quiser, de elevada comunicação. Uma grande proximidade do problema por parte dos envolvidos, quer a par pública, quer os próprios membros do governo. Não ouvimos ainda, mas poderá dizer-me se o governo também geria a TAP, como temos visto que acontecia, geria por WhatsApp, ou geria por e-mail, ou ia dar opiniões à TAP, ou se o acompanhamento da empresa era feito próximo, mas de maneira institucional. Pedia-lhe que comparasse o que nós assistimos e o que aconteceu na altura em que teve também essa tutela, embora debaixo da tutela de ser Ministra das Finanças. Uma outra questão que lhe queria colocar era até que ponto é que, e isso é muito importante, que salvaguardas é que o governo português criou, e já nos falou um pouco delas, mas eu gostava que desenvolvesse, relativamente àquilo que era o cumprimento desse plano. Porque não adiantaria de muito criar um plano que mais tarde o privado ou os privados não cumprissem e o Estado português se visse sem a empresa e sem possibilidade de ou retomar a empresa, e gostava que explicasse melhor a questão do direito potestativo, que tem sido vendido como garantia de Estado. A empresa podia retomar a TAP no caso de incumprimento. Que garantias havia? Que história é essa de existir uma comissão paritária? Tem conhecimento se ela foi criada alguma vez? Para que é que ela serviria? O que é que ela garantia? Outra questão que eu queria colocar, prende-se com o seguinte. Tanto quanto ouvimos já aqui dizer, existia uma garantia de que toda a capitalização da TAP teria que ser mantida pelo prazo de 30 anos. Isto permitiria garantir uma duração grande e não apenas um fenómeno de entrada e saída, até eventualmente especulativa, da parte dos privados. Nós sabemos que, no processo conduzido pelo Partido Socialista, o acionista David Neeleman conseguiu aquilo que talvez nenhum acionista de uma empresa de aviação no mundo tenha conseguido em pandemia. Ele conseguiu receber 50 e tal milhões na sua saída da TAP. Pergunto-lhe, era possível ter acontecido uma coisa destas ao abrigo do plano estratégico e do acordo estabelecido com ele quando da privatização? Porque temos de perceber, já que querem comparar, vamos comparar as duas. Ainda, também a ver com este tema, que é a Operação do Brasil. A Operação do Brasil custou aos portugueses, no fim, 1.000 milhões, e pergunto também como é que era acompanhado, quem é que acompanhava esse tema na TAP, quem é que acompanhava esse tema também no Governo, e como é que foi refletido, ou se não foi refletida a hipótese de deixar a empresa brasileira de fora, permitindo assim um encaixe maior ou eventualmente uma valorização da TAP. Outra questão que também vem com esta, fala-se muito na venda por 10 milhões, ignorando todo o passivo que a TAP tinha e, especialmente, a responsabilidade que o Estado português tinha nesse passivo. Pergunto-lhe, fruto da privatização promovida pelo governo PST-CDS em 2015, isso permitiu desonerar o Estado português ou a par pública de um elevado valor relativamente ao déficit que existia antes?
Isto é importante que nos pudesse também explicar se foi assim, em quanto é que foi e como é que foi possível acontecer isto. E, por último, falamos aqui também da parte pública a pedir ao Estado informações, instruções vinculativas, porque não tinha acesso ao processo para poder sobre ele pronunciar. O que obrigou alguma vez à produção de instruções vinculativas à parte pública, ou o registro, o regime, o sentido de responsabilidade e a intensidade da colaboração desobrigou o Estado de ter que promover esse tipo de iniciativas. Última pergunta, Sr. Presidente, é a seguinte, e para terminar. Como é que Vossa Excelência interpreta o facto de ter sido dito aqui nesta Comissão, numa audição muito recente, que o Governo português terá deixado na parte pública toda a informação sobre este processo, para consulta e prosseguimento da política do Governo, para o Governo que se segue. Esse processo todo que estava na parte pública nunca foi objeto nem de consulta, nem de grandes perguntas, pelo Governo que veio mais tarde a recomprar a TAP às fatias. Comentário é que lhe merece este tipo de atuação. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Sr. Dr. Isabel Castelo Branco tem então até 7 minutos para responder às questões. A minha tolerância sempre no tempo, porque é importante ouvirmos as respostas. É mais complicado responder do que perguntar e, portanto, faz favor, Sr. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se vou responder pela ordem que colocou as questões, mas vou tentar. Portanto, em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte. A operação foi montada, o caderno de encargos da operação foi montado através agora, desculpe, eu é que me baralhei. Portanto, a operação foi montada com um conjunto de consultores, como eu referi na minha intervenção inicial. Esses consultores foram contratados pela parte pública, a responsabilidade da gestão desses consultores era feita pela parte pública e o Governo ia acompanhando as várias fases da operação em conjunto com a parte pública, sendo que a responsabilidade técnica pelo seguimento e pelo acompanhamento era sempre da parte pública. Pronto. Ao longo deste processo, foi, para nós, para mim, pessoalmente, foi muito importante, mas para o Governo em geral também, contar com a parte pública como um elemento adicional de decisão e de verificação de um conjunto ao longo das várias fases de informação. E sim, para responder à última parte da sua questão, toda a documentação elaborada pela parte pública ficou na parte pública, pela parte que me toca, não há qualquer... A documentação é da parte pública, está lá, a parte pública interviu em todas as fases e a decisão do Governo foi em todas as fases, suportada em trabalho que a parte pública fez. A venda da TAP fazia parte do programa do 19º Governo Constitucional, iniciou-se, como sabem, teve uma operação que não foi possível concluir no final de 2012, foi recuperada no final de 2014 e durante o ano de 2014 prosseguiu-se com todas as fases normais num processo deste tipo. A elaboração do caderno de encargos, a produção da legislação associada, a contratação dos consultores, a produção e a análise dos estudos por parte dos referidos consultores e depois uma tomada de decisão e, mais uma vez, a produção da legislação e dos contratos associados. E, portanto, acho que foi uma operação que levou o tempo que precisava de levar, nem mais nem menos, ficou formalmente fechada no dia 24 de junho de 2015, e aquilo que se passou entre 24 de junho e novembro foi o cumprimento de um conjunto de condições precedentes, que sim, foi apressado, digamos assim, por uma situação financeira da TAP bastante debilitada, como também é do conhecimento público. A transação contemplava a venda da TAP SGPS e, portanto, incluindo todas as suas participadas, onde se incluía, nomeadamente, a M&E Brasil, como referiu. E a ideia foi sempre, sendo a M&E Brasil um negócio, era bastante do âmbito aeronáutico, portanto, muito integrado naquela atividade.
Não fazia sentido, e ainda por cima numa jurisdição diferente e com os problemas que eram conhecidos, obviamente, do ponto de vista do interesse público, nunca faria sentido o Estado permanecer com aquela responsabilidade para si, numa tentativa de alguma maneira mascarar, porque não seria outra palavra, algum tipo de ganho financeiro. Algumas propostas iniciais tentaram isso, digamos assim, ou sugeriram essa possibilidade, mas essa possibilidade foi sempre recusada. De resto, o que é que... também perguntou se era possível ao comprador ter retirado, no caso a Atlantic Gateway, ter retirado os fundos da TAP antes dos 30 anos. Não tinha exceções nem limitações. Esses 30 anos foram e isso está muito explícito no acordo final de conclusão. Relativamente ao direito potestativo, que já agora, se calhar, também procurando responder à pergunta do Sr. Deputado Costa também. O direito potestativo existia, uma fórmula do direito potestativo existia no acordo inicial de 24 de junho. E fazia parte dos mecanismos de fiscalização do contrato. O contrato tinha essencialmente dois tipos de mecanismos de fiscalização. Um tinha a ver com a criação da comissão de acompanhamento. Essa comissão tinha um papel muito importante, ou teria tido um papel muito importante, em fiscalizar as transações entre partes relacionadas. Portanto, estamos a falar de transações entre a TAP e acionistas, TAP as suas participadas e acionistas, os seus familiares ou empresas por si detidas. Portanto, havia mecanismos muito estritos de comunicação dessas transações à referida comissão, que teria que os apreciar e teria que os, de alguma forma, aprovar. A comissão, como sabem, seria composta por 2 membros do acionista e 2 membros nomeados pelo Estado, que, por sua vez, nomeariam o último. O quinto, e, portanto, era uma comissão bastante equilibrada. O outro mecanismo, portanto, além desta comissão, era o direito potestativo, que permitia à par pública, em junho, adquirir a posição do comprador, no caso de não cumprimento dos compromissos estratégicos. Entretanto, como eu estava a referir há bocado, havia também a necessidade de manter o financiamento bancário. Perante a degradação da situação financeira da TAP, os bancos não estavam interessados em manter esse financiamento, à luz de uma cláusula dos seus contratos em que obrigava, que no fundo eles só eram responsáveis por manter o financiamento enquanto o Estado fosse o acionista, e, portanto, o que se fez foi estender, se quiser, esse direito potestativo, que estava previsto no contrato de junho, no contrato de novembro, para a exercício do direito potestativo, no caso da par pública não cumprir com os contratos de financiamento, aqueles especificamente que estavam identificados. Portanto, aquilo que se fez, e aquilo, mais uma vez, também respondendo à questão anterior, e o qual eu autorizei à par pública, porque entendi que a par pública não tinha autonomia suficiente para o fazer, foi confirmar que no fundo, permitir à par pública confirmar diretamente aos bancos que exerceria o direito potestativo. Porquê? Porque entendo, e entendia, e continuo a entender, que era um mecanismo que melhor protegeria o interesse público. Portanto, no caso concreto, o que teria acontecido é que, se houvesse algum incumprimento de alguma dívida financeira, a par pública imediatamente recompraria as ações ao comprador pelo preço que estava determinado e com todos os fundos que, entretanto, tinham injetados por parte de referentes à capitalização lá dentro. E isso evitaria uma situação que, em caso de incumprimento do primeiro crédito, teria alguma probabilidade, que era uma situação de degradação progressiva da situação financeira da TAP, que seria muito prejudicial para a empresa e, obviamente, para todo o interesse público que lhe está associado. Não sei se sou deputado, não sei se... Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira tem uma questão... Só se puder responder é a questão da dívida desreconhecida e a vantagem para as contas públicas, nomeadamente em relação à par pública. Se for muito sintético, então, se não responder a seguir... Com a venda da TAP, a par pública desreconheceu 692 milhões de euros, que foi diretamente e que está, aliás, está patente no relatório da par pública de 2015.
Muito bem, muito obrigado. Cabe agora ao parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo, tem até 6 minutos para colocar as questões. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento e agradeço a presença à Sra. Doutora Isabel Castelo Branco, à Doutora Filipe Alarcão e ao Dr. Carlos Lopes. Doutora, permita-me, antes de mais, que lhe diga que foi preciso 8 anos de governação socialista para vermos o PS, e neste caso o seu grupo parlamentar, preocupados com um assunto que já tem cabelo branco. E não fosse esta comissão de inquérito que está a decorrer, provavelmente o Partido Socialista não teria manifestado o interesse em ouvir estas personalidades acerca da última privatização. Mas, percebendo e aceitando, e o Grupo Parlamentar do Chega votou favoravelmente este requerimento, porque entendemos que a democracia é assim que funciona e todos os requerimentos que são apresentados para ouvir em audição devem ser aprovados, e pensássemos todos desta forma, certamente teríamos muito mais audições e mais esclarecimentos a vários níveis. Mas a primeira questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com um paralelismo que me parece importante. Não vou pôr em causa as motivações do Grupo Parlamentar do PS em fazer este conjunto de audições na Comissão de Economia, que é legítimo, mas parece-me que é importante percebermos os contextos e percebermos também e conseguirmos fazer um paralelismo interessante sobre a primeira privatização, que teve precisamente a ver com o governo que a doutora representava, e a atual e mais que provável privatização. O Conselho de Ministros da passada semana foi esclarecedor. A empresa é para vender e para vender o quanto antes. E se na altura em que a empresa foi privatizada, não obstante aqui eventuais erros circunstanciais que já lá vamos, haveria naturalmente condições para que a empresa fosse vendida e vendida por um valor razoável e aceitável e entregar às mãos dos privados que saberiam naturalmente o que estavam a comprar. Outra coisa é uma venda nos atuais contornos e contexto que estamos inseridos, com uma comissão de inquérito a decorrer, com uma panóplia de situações embaraçosas para a empresa e para o governo. Quem é que vai pegar numa empresa assim? O Estado, depois de ter injetado na companhia mais de 3 mil milhões de euros, alguma vez os vai reaver? Essa seria a primeira questão. A segunda questão, que me parece também evidente. Sabendo o Estado que entrou neste processo para salvar uma empresa, e uma empresa de capital importância para o país, ninguém duvida, isso é inquestionável, sabendo que a empresa seria para ser salvada e depois vendida novamente, justificava o Estado ter injetado esta módica quantia de 3,2 mil milhões, ou seria mais prudente, à data, arranjar um parceiro estratégico que permitisse ir investindo e salvando a companhia para que neste momento de transição se pudesse fazer então a venda sem este prejuízo para os contribuintes? Eu pedi-lhe que me fizesse essa comparação de momentos de venda entre a primeira privatização e a privatização atual, que se espera que ocorra ainda este ano. Mas relativamente à primeira privatização, à data, a doutora era secretária de Estado do Tesouro, reportava à senhora, então, ministra Maria Luísa Albuquerque, e o negócio, a priori, seria um negócio rentável para o Estado. A par pública comunicou-lhe que essa venda que seria feita
contemplava a troca dos A350 pelos A320 e A330 Neo. Foi explicado que esta cedência de posição podia trazer um custo de mais de 400 milhões de euros. É que estamos a falar que, eventualmente, esta forma de capitalização do acionista traria um encargo muito significativo para o Estado. Houve duas operações, aliás, houve muitas, mas houve duas que sintetizam quase metade do grande prejuízo da TAP e consequente investimento por parte do Estado e contribuintes, que foi precisamente a compra da VM Brasil, em que ascendeu a mais de 1.000 milhões o prejuízo, e foi precisamente esta questão do negócio Airbus, com mais de 400 milhões de prejuízo. Estamos aqui a falar números redondos em cerca de 50% das grandes perdas que o Grupo TAP apresentou. Portanto, e eu, para finalizar, coloco-lhe esta questão. A doutora sabia à data dos contornos desta operação, sabia dos valores que estavam envolvidos na operação, e se concorda, naturalmente, que estas duas operações, VM Brasil e os fundos Airbus, que seriam responsáveis por esta desgraça económico-financeira que foi o dossiê TAP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Doutor Isabel Castelo Branco tem até 6 minutos para responder às questões, faz favor. Muito obrigada. Muito bem, o Sr. Deputado pediu-me para eu me pronunciar sobre a injeção dos fundos e a comparar as duas operações de privatização. Eu, em consciência, não posso fazer isso porque não tenho informação. E, portanto, peço desculpa, mas vou passar essa parte. E só posso falar sobre a Operação 2015, que é aquela que eu segui, é aquela sobre a qual eu tenho informação e sobre a qual eu sou responsável. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é o seguinte. Em 2015, é verdade que a TAP estava numa situação financeira fragilizada, por um conjunto de situações, e sendo uma empresa que funciona em concorrência, não podia receber dinheiro do Estado. Porque se recebesse dinheiro do Estado, iria entrar num processo de ajudas de Estado, à luz do direito da concorrência da União Europeia, que podia levar a um processo de reestruturação, como aliás penso que está hoje em curso. Eu faço notar uma decisão da Comissão de 29 de julho de 2014 sobre os auxílios de Estado à LOT, que é a companhia aérea polaca. Foi um tema que eu, na altura, segui bastante perto, porque foi também um tema sobre o qual eu tirei bastantes lições. Pois, entre 2011 e 2012, ou 2012 e 2013, uma denúncia da Ryanair levou a um processo de ajudas de Estado contra a LOT, que levou, no fundo, a todo um processo de reestruturação seguido pela Comissão Europeia. Portanto, como sabem também, estes processos não são públicos, há muita informação que não é pública. De qualquer maneira, diante da informação que é pública e que está publicada na decisão da Comissão Europeia, aquilo que se ressalta é a obrigação de redução de 39% da força de trabalho da LOT, e estamos a falar da LOT, que é uma empresa que tinha, em 2012, 2.100 pessoas, e não as 10.000 e tal que a TAP tinha em 2015, e que teve que reduzir a capacidade entre 13,5% a 16,5%, em termos de lugares disponíveis por quilómetro, fechar rotas, reduzir o número de aeronaves em circulação e, finalmente, vender imóveis. E, portanto, este é o cenário com que nós estamos confrontados no final de 2015, durante 2015. Admito que o cenário de 2023 tenha algumas semelhanças, mas eu não sei quais. Portanto, e daí estar-me a referir a este. Depois, o Sr. Deputado falou na VM Brasil e nos efeitos que isso teve. De facto, a VM Brasil, já expliquei e também é sabido de todos os Srs. Deputados, foi todo um sorvedor de dinheiro durante muitos anos, e o facto de ter sido privatizada juntamente com toda a operação da TAP significou a privatização e, portanto, a saída dos encargos do Estado de 692 milhões de euros da parte pública. E isto penso que também é um ponto relevante da operação de privatização de 2015.
Finalmente, relativamente à operação aos fundos Airbus e à troca, eu gostava, não sei, eu gostava de pegar nesse assunto e tentar, e eu sei que esse assunto tem sido sempre apresentado por todas as bancadas e todas as pessoas como uma troca. Pois eu não o vejo como uma troca, e pelo contrário, o que existe é uma operação de financiamento da parte da Airbus ao comprador. Eu também gostava de chamar a vossa atenção para os relatórios e contas da Airbus, que todos os anos têm um capítulo dedicado a uma parte da atividade, todas as suas atividades, como é óbvio, e a uma parte da sua atividade, que é precisamente a atividade de financiamento. A Airbus é um dos 2 grandes fabricantes mundiais, como sabemos. Estamos a falar de um equipamento muito específico. Eu percebo muito pouco de aviões, mas entendo que quando há equipamentos muito específicos há várias formas de financiar, nomeadamente do comprador ajudar o financiamento, do vendedor ajudar no financiamento, e a Airbus tanto enquanto fabricante, intervém também em operações de financiamento, como aliás está claro no seu relatório de contas. E, portanto, a Airbus, também faço notar, não é uma empresa qualquer. É uma das maiores empresas do mundo, é uma empresa que tem, salvo erro, 113 mil trabalhadores, tem um balanço que não acaba e, portanto, é uma empresa que pertence ao Estado alemão, francês e espanhol, tem uns mecanismos de governo muito fortes e muito próprios e, portanto, não podemos estar permanentemente a tratar, penso eu, os fundos Airbus e a forma de financiamento da Airbus, neste caso, como se fosse uma operação esquisita, feita por debaixo da mesa, o que é que seja. Foi uma operação transparente, que ficou conhecida, cujos contornos o Governo teve informação a partir de setembro de 2015, e que a própria Airbus fez questão que fosse transparente, e, portanto, por isso, por alguma razão, estamos sempre a chamar aos fundos Airbus, e que foi feita neste contexto de financiamento, de capacidade ou de intervenção ou de financiamento da Airbus no mercado dos aviões. E aparece porquê? Aparece porque, no âmbito do plano estratégico que a Atlantic Gateway propôs ao Governo, havia um conjunto de novas rotas que implicavam uma modernização da frota e, portanto, implicavam os tais 53 novos aviões mais pequenos que não eram compatíveis com os tais 12 aviões que estavam em processo de encomenda de fabrico, digamos assim, muito maiores e muito mais portanto, com características completamente diferentes. E foi no âmbito dessa grande encomenda que a Airbus proporcionou o referido financiamento, que na prática é um rapel, quer dizer, um rapel de um vendedor a um comprador, um adiantamento à cabeça por conta dos fundos que vai receber no futuro. Portanto, isto são as características dos fundos Airbus. Não, os fundos de características, a troca dos aviões, como os senhores referem, resulta simplesmente da alteração do plano estratégico. Se a troca dos aviões tem vantagens para a Airbus ou não, eu não sei responder. Se a troca dos aviões resulta em vantagens ou não, eu não sei responder. Aquilo que eu sei é que os aviões, tal como estava, não tinham valor para a TAP, não cumpriam o plano estratégico que estava designado e, portanto, não faziam sentido que continuassem a existir. E os novos aviões faziam. E eu penso que respondi a tudo. Muito obrigado, Sra. Isabel Castelo Branco. Agora cabe a palavra ao Governador da Cidade Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, hoje numa posição geográfica mais de esquerda liberal, é isso? Faz favor. Até 6 minutos, muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Isabel Castelo Branco, a doutora Filipe Alarcão, doutor Carlos Lopes, agradecendo a vossa vinda aqui a esta comissão, fazendo notar, mais uma vez, que esta audição deveria estar a acontecer na CPI da TAP e não aqui. Noto também com interesse que se falou aqui na privatização feita em 2015 por um governo politicamente fragilizado, o que basicamente tem a ironia de provavelmente estarmos a fazer pela segunda vez a privatização da TAP por um governo politicamente fragilizado. Há alguma maldição com as privatizações da TAP. Mas as minhas perguntas são bastante rápidas.
eu gostaria de saber, falaram aqui que contrataram um consultor para apoiar a avaliação da TAP, e eu gostaria que nos dissesse qual foi o valor da TAP que foi concluído desse processo por parte dos consultores. Estou aqui a falar de Equity Value, portanto, qual foi o valor que foi concluído nessa altura que a TAP teria em termos de Equity Value. A segunda pergunta é se a TAP, na altura em que foi vendida, se tivesse sido mantida na esfera do Estado como estava, ou seja, se esta privatização não tivesse acontecido, se teria condições financeiras para pagar os aviões que tinha encomendado, pagar as prestações dos aviões que tinha encomendado, se existia essa capacidade financeira. A terceira questão é se o Estado português, após vender uma participação na TAP, uma participação maioritária, manteve alguma garantia sobre a dívida para além das cartas de conforto que foram enviadas aos bancos, ou seja, se havia garantias dadas pela dívida da TAP pelo Estado português para além das cartas de conforto que foram dadas. A quarta pergunta, se pode confirmar, na altura, se não estou em erro, faltam aqui os dados, mas foi privatizada 61% da TAP, exatamente, se havia o compromisso por parte dos acionistas em comprar os restantes, neste caso 39% da empresa. Porque o que isto quer dizer é que qualquer medida de gestão que o acionista privado tivesse tomado no sentido que pudesse prejudicar a TAP, no fundo estaria a prejudicar o próprio acionista privado, porque ele tinha o compromisso de comprar os 100% da TAP. Só para perceber se existia este compromisso e se a consequência desse compromisso era qualquer medida de má gestão, basicamente iria prejudicar o próprio acionista e não o Estado português. E tendo havido uma medida de má gestão, essa medida de má gestão só acabou por prejudicar o contribuinte português porque o Governo optou por renacionalizar a TAP. Caso contrário, ficaria com a acionista privada e com quem estaria interessado nisso. Sexta pergunta e última, se do seu conhecimento os fundos Airbus ainda estão na TAP. Se é verdade ou não que esses fundos Airbus foram retirados da TAP, alguém os retirou na altura da renacionalização, se ainda estão lá e se havia alguma possibilidade desses fundos Airbus, antes da privatização da TAP, serem mobilizáveis por parte de uma TAP pública. Ou seja, se a TAP se tivesse mantido pública e quisesse, de alguma forma, utilizar estes fundos Airbus, se o podia ter feito ou não antes da privatização da TAP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Moraes Pinto. Sra. Isabel Castelo Branco, para responder às questões colocadas. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado começou por perguntar qual era o equity value da TAP. Portanto, como a TAP foi avaliada por duas empresas contratadas pela par pública, como decorre da lei, a PricewaterhouseCoopers valorizou em menos 124 milhões de euros, estamos a falar da TAP SGPS, e a Deloitte valorizou num intervalo entre menos 512 milhões de euros e menos 140 milhões de euros. Portanto, que eu não posso, não tenho aqui os detalhes, mas lembro que eram estes os valores. E não, a TAP não tinha qualquer capacidade de continuar o pagamento dos aviões já a 350. Eu penso que o Dr. Sérgio Monteiro explicou aqui já nesta comissão como teve que falar com o Presidente da Airbus precisamente para adiar o pagamento num ou 2 dias numa das tais prestações o contrato era completamente leonino, no sentido em que qualquer tipo de incumprimento levaria imediatamente à perda de todos os direitos futuros por parte da TAP. E, portanto, isso era de facto um tema, e já agora um tema que nos preocupava. O Estado português não deu qualquer garantia à dívida
e nem sequer é para além das cartas de conforto, porque eu não considero que as cartas de conforto sejam uma garantia à dívida. Em momento nenhum o Estado se disponibilizou a substituir-se à TAP, ou à par pública, ou a quem quer que seja, no sentido de pagar a dívida da TAP. O que o Estado fez, e portanto aquilo pelo qual eu sou responsável e assumo completamente essa responsabilidade, foi autorizar a par pública a comprometer-se antecipadamente perante os bancos em como iria acionar o direito potestativo de compra e, portanto, faria reverter imediatamente para a posse do Estado novamente as ações da TAP com quaisquer fundos de capitalização que lá estivessem incluídos, se houvesse qualquer tipo de incumprimento nos empréstimos, naqueles empréstimos identificados. E depois havia também a questão dos compromissos estratégicos, mas, portanto, e também na questão dos compromissos estratégicos, sim. E, portanto, entende-se que, e entendo que qualquer tipo de incumprimento, um pequeno incumprimento já denota uma situação de financeira degradada, e aquilo que não se pretendia em momento nenhum era deixar que essa situação financeira que já se descontrolasse. Depois, portanto, o Estado tinha uma opção de venda sobre os ou seja, havia não, o Estado venda sobre os restantes 34%, porque havia 5% que se destinava aos trabalhadores e, portanto, se quiser, a responsabilidade estava integralmente na parte do comprador e, obviamente, com um comprador que seja racional e que não iria fazer tudo para não deteriorar o valor da sua posição. Depois, não havia se os fundos Airbus ainda estão na TAP ou não sei, não acompanhei. Sei que, pelo que eu li do relatório do Tribunal de Contas que é público, as alterações posteriores permitiram a sua saída, mas o que saiu ou não sei. Sei que, dentro dos mecanismos de fiscalização e de controle que existiam nos contratos de 2015, os fundos Airbus não podiam ser mobilizados antes de 30 anos, sem qualquer exceção. E, portanto, o pressuposto na altura era que, ao fim de 30 anos, a empresa estaria suficientemente capitalizada para, nessa altura, os fundos saírem sem problema, se fosse esse o caso, e se o acionista o entendesse. Faço notar também, mais uma vez, a quantidade de mecanismos de fiscalização que existiam, portanto, não foi só uma transferência de uma posição que pertencia ao Estado para um acionista privado, foi uma transferência dessa posição acompanhada de um conjunto de mecanismos que permitiam salvaguardar o interesse público, assim estivessem eles montados e assim tivessem sido eles montados em devido tempo. Não sei se penso que respondi às suas questões. Muito obrigado, Sr. Isabel Castelo Branco. Cabe agora ao PCP colocar as questões. Sr. Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento a doutora Isabel Castelo Branco, a doutora Filipe Alarcão, o Dr. Carlos Lopes. Nós estamos aqui, nesta Comissão de Economia, porque PS e PSD entendem manter esta operação eu diria, de desqualificação do trabalho que está a ser feito na Comissão Parlamentar de Inquérito. Até há intervalos na Comissão de Inquérito para virmos para aqui, de tal forma que tivemos aqui há pouco este lapso freudiano do Sr. Deputado do PS, que chamou Comissão Paralela aqui aos dados contraditórios que existem entre o que é dito numa comissão e noutra. Infelizmente, esta operação de desqualificação continua. Para a semana cá teremos, se calhar, o Dr. Lacerda Machado. Vamos ver como decorre aqui este belíssimo momento institucional do PS e do PSD. Eu queria colocar à doutora Isabel Castelo Branco as seguintes questões. Nas suas intervenções nesta reunião já teve a oportunidade, no fundo, de reforçar a tese que já tem surgido nestas discussões, nomeadamente do Dr. Pires Lima e do Dr. Sérgio Monteiro, que já vieram defender que a forma como David Neeleman comprou a TAP
através dos fundos Airbus, era perfeitamente normal e legítima. Aliás, há pouco até chegou a dizer que foi uma operação transparente, que o próprio Governo teve conhecimento desde setembro de 2015. Não estamos a falar de um negócio esquisito ou feito debaixo da mesa. Foram as suas palavras. Ora bem, a questão é, se isto era tão normal, tão transparente, se era uma coisa tão simples e tão conhecida, porquê é que foi preciso passar aí 8 anos e uma fuga de informação? Não sei, pelos vistos, hoje em dia até o SIS também deve estar a tratar da fuga de informação que fez com que nós soubéssemos, e digo nós, as pessoas nesta sala, nós soubéssemos, graças a essa fuga de informação, dessa coisa que há 8 anos era tão transparente que ninguém sabia. E foi preciso essa fuga de informação. Quando os envolvidos na decisão, governantes e o Sr. Neeleman, não eram dinheiros da própria TAP, dizem eles. A questão é que David Neeleman recebe uma comissão da Airbus pela compra de 53 aviões, que a TAP fará se ele a comprar, usa essa comissão para comprar a TAP ainda está a pagar esses aviões e essa comissão, tendo um contrato, uma cláusula, que se a TAP desistir da compra tem de pagar de multa à Airbus, a comissão que David Neeleman recebeu. Este é que é o contrato perfeitamente transparente que a doutora Isabel Castelo Branco menciona. É aquele que põe a TAP a pagar a comissão que o privado na altura recebeu. E, portanto, se só depois de terem sido denunciados é que dizem que isto era muito natural, porque é que tão difícil foi que este assunto fosse conhecido. Por outro lado, Pires de Lima, o Dr. Pires de Lima e o Sérgio Monteiro tentaram passar a ideia quase, mais um bocadinho, até tinham conseguido enganar o Sr. David Neeleman. Porquê? O Sr. David Neeleman ficou com umas centenas de milhões de euros mais rico com a operação da TAP. E nós estamos a pagar o estrago de uma operação que, pelos vistos, quanto menos o Estado português soubesse, melhor. Tanto mais que a primeira oferta vinculativa foi rejeitada e a segunda, que dizia muito menos, foi aceita pelo governo PSD-CDS. Desde que não soubessem, desde que não tivesse escrito, não havia problema. Entretanto, já veio aqui dizer que sabia-se tudo a partir de setembro. Sabia-se tudo, nós é que não sabíamos de nada. Entretanto, há um aspecto que não deixa de ser necessário também esclarecer, que é esta, uma espécie, peço desculpa pela expressão, esta espécie de santinha da ladeira que se fala aqui da Comissão Paritária de Fiscalização. Estas medidas de fiscalização são muito boas quando corre tudo bem. Há um problema que é o seguinte, é que se o Sr. Neeleman não arriscou nada com a compra da TAP, e quando eu digo não arriscou nada é porque o investidor arrisca na medida daquilo que lá investe. Se ele não pôs nada de seu na TAP, pelo contrário, pôs a TAP a fazer negócio com ele, o caso dos ATRs, o caso dos A330 que vieram para cá, já nem vamos falar dos FIIs de gestão à gestão privada. Bom, mas nesse caso, se nada arriscou com a compra da TAP, se para comprar a TAP fê-la insuflar, nem foi um crescimento, porque não foi um crescimento sustentado. Se comprou 3,6 mil milhões de euros em aviões e fez crescer a operação. Se a TAP tinha uma frota muito mais cara, mas com melhores índices de operação, era uma jogada de alto risco, mas arriscava o quê? Arriscava com a TAP, com aquilo que lhe viesse a acontecer, porque se o buraco financeiro acontecesse, como veio a acontecer, ficava na TAP e ele saía. Se ganhasse, ganhava ele. Se perdesse, perdêssemos nós. Se perdesse, perdíamos nós. Termino, Sr. Presidente. Se alguém ganhasse, ganhava ele. Se alguém perdesse, perdíamos nós. E foi isso que veio a acontecer, porque se nada podia correr mal, veio a Covid e aconteceu isto que aconteceu. E, portanto, eu termino mesmo com esta ideia. A Comissão Paritária, de que tanto falam, nada poderia fazer para acautelar estes impactos e este tipo de problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Doutora Isabel Castelo Branco, faz favor para responder às questões colocadas. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Em primeiro lugar, Sr. Deputado pergunta porque é que, se a operação era tão transparente, porque é que foi preciso haver uma fuga de informação. Não tenho resposta para si. Pela parte que me toca, assegurei sempre que a operação fosse o mais transparente possível, através como lhe já referi, através da parte pública e dos mecanismos que o Estado tem para esse efeito. E, portanto, assumo que
da informação que, entretanto, obtive, porque fui seguindo, e a mesma foi entregue ao Tribunal de Contas e ao Governo seguinte, e, portanto, a resposta é não sei. E também, fazendo agora a ponte para a segunda questão, se é porque é que, na lógica, se isto é assim, porque é que é um caso, eu entendo que não é um caso. Ou seja, e reforço, existe uma operação feita no fim do governo, na última fase do 19º governo, existe uma operação feita sobre uma empresa que fazia uma operação feita num programa que vinha do início do governo. É verdade que a TAP estava numa situação financeira complicada, mas não vejo nada nos contornos da operação que levem a que se monte, não sei, não apontei as suas palavras da mesma maneira que apontou as minhas, mas, portanto, peço desculpa se vou usar aqui alguma liberdade, mas que se monta algum tipo de história sobre ela. De facto, é verdade que há uns meses para cá, agora neste momento não, mas houve aí uma série de dias que todos os dias parecia que tinha rebentado uma bomba sobre esta operação. Eu não lhe sei explicar. Acho que, como o senhor deputado sabe provavelmente melhor que eu, neste tipo de casos, neste tipo de situações, é muito fácil montar narrativas sobre histórias, nomeadamente quando não concordamos com alguns detalhes delas, e, portanto, admito que seja uma coisa desse género que se passe nesta situação. Do meu ponto de vista, reforço, isto era uma operação financiada pela Airbus, com as características que a operação que tem a Airbus e que tem o financiamento da Airbus. É uma operação transparente, volto a reforçar, porque a Airbus fez questão que fosse, porque a Airbus determinou precisamente, portanto, faz parte, já agora, como eu expliquei há bocado, corresponde na prática a um adiantamento, a um rapel sobre uma encomenda grande. É reembolsável na medida em que, se a encomenda não for efetuada, o rapel é devolvido, e é só nessa medida, portanto, não é por acaso, ou era, agora não estou-me a reportar a 2015. E não vejo e é uma operação, efetivamente, feita sobre uma empresa, e sim, muito relevante para Portugal e muito relevante para a economia portuguesa, e, portanto, também compreendo que seja uma operação que mereça muita atenção. Pergunta ao Sr. Deputado o que é que o Sr. David Neeleman arriscava. Eu acho que arriscava tudo, porque ele tomou 61% da operação logo em junho, depois completamente formalizados em novembro, e o contrato previa que ele ficasse com 100% a partir de 2017. E depois previa que os tais fundos, que os fundos Airbus, permanecessem na TAP durante 30 anos, ou seja, a partir de 2015 só seriam libertados em 2045. E, portanto, nesses 30 anos, eu entendo que o Sr. Neeleman arriscava toda a TAP, toda a operação da TAP. E entendo, Sr. Deputado, que houvesse havido interesse em montar os mecanismos tal como eles estavam montados, ou inclusivamente a renegociá-los e revê-los e melhorá-los, porque poderiam sempre ser melhorados, não teria havido, com certeza, ou haveria, de certeza, no mínimo, mais informação, como mínimo, sobre as transações que referiu entre acionistas, entre empresas relacionadas e a TAP. E, portanto, desse ponto de vista, penso que foi uma oportunidade que se perdeu. Eu não sei se me falta alguma questão. Sr. Deputado Benedito, muito bem. Sr. Doutor, muito obrigado. Concluída a primeira ronda, temos uma segunda ronda. A segunda ronda acaba cada grupo parlamentar 3 minutos de intervenção ou de questões a colocar e depois uma resposta conjunta também na totalidade desse tempo. Temos aqui, então, o PST, acaba o PST estes 3 minutos iniciais. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora, muito obrigado por os esclarecimentos todos que nos trouxe. E nesta altura da audição está relativamente claro um conjunto de factos, primeiro, sobre os quais foi lançada alguma névoa que está dissipada, segundo, corrobora um conjunto de informações e documentos que nós já temos ou aos quais vamos tendo acesso, e principalmente está desmontada uma tentativa de narrativa de que
a privatização em 2015 foi uma coisa feita às escuras e de forma apressada, às escondidas dos portugueses e com grave prejuízo dos portugueses. Aliás, já ouvi adjetivos inacreditáveis sobre essa privatização. As questões que queria colocar são as seguintes, do ponto de vista exatamente das consequências da privatização. Ela deu-se, tinha objetivos estratégicos, tinha formas de fiscalização do cumprimento desses objetivos estratégicos. É para aí que eu quero ir neste momento. Ou seja, feita a privatização, receberam reparos posteriores, ou na mesma altura, relativamente aos auditores, à DGCOMT, houve algum reparo da União Europeia relativamente à forma como foi feito o processo. Aliás, essa referência é especialmente importante, até por comparação de outro tipo de intervenções noutras companhias a nível europeu, se houve reparos desse ponto de vista. Os auditores da TAP, como é que se pronunciaram? A própria parte pública, que estava altamente envolvida, se da parte deles retiveram até o último momento algum tipo de constrangimento ou de receio ou de reticências relativamente a esta operação, e principalmente também pela sua importância, Vossa Excelência tem conhecimento certamente que em 2018 o Tribunal de Contas faz também sobre toda esta operação uma auditoria extensa, e nessa auditoria são produzidos um conjunto de conclusões ou de factos que também qualificam o processo de privatização. O que lhe pergunto é se revê nas conclusões dessa auditoria, na medida em que ela, de todo, não qualifica a privatização da forma negativa, como alguns aqui tentaram passar. Entretanto, também, se nos pudesse explicar um pouco melhor outra das acusações, e aproveitando o facto de cá estar, sem prejuízo de ter cá voltar por outros motivos também ligados à TAP, que é a questão do valor dos aviões. Falou-se um pouco do valor dos aviões. Falou há pouco que teria havido avaliações. Como é que foi o processo, tanto quanto conhece, embora eu saiba que não é especialista em aviões ou em aeronáutica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Luís Oliveira. Sr. Deputado Hugo Costa, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Doutora. Naturalmente, existem algumas questões que não foram respondidas. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, um ex-administrador da Par Pública, Jaime Andrés, falou que a Par Pública não tinha tido conhecimento do processo, e um presidente da Par Pública veio a esta Comissão dizer que foi a Par Pública que realizou o caderno de encargos. Factual. Sendo a Sra. Doutora tendo a responsabilidade perante a Par Pública, questiono se a Par Pública conhecia ou não o processo e se a Par Pública realizou ou não o caderno de encargos. Porque, independentemente do que temos outras comissões, do que podemos debater na Comissão de Inquérito ou nesta Comissão de Economia, a questão é que existe uma contradição clara em relação a duas pessoas que faziam parte da Par Pública. Uma disse em plena Comissão Parlamentar de Inquérito que não tinha conhecimento nenhum do processo. E outra disse aqui que não só tinha conhecimento do processo, como tinha sido ele o responsável pelo caderno de encargos. É importante, sendo a doutora a responsável pela tutela setorial do processo, perceber se a Par Pública geriu ou não o processo, se foi ou não a Par Pública a realizar o caderno de encargos. Até porque isso é importante para os nossos trabalhos. Outra matéria está relacionada com uma pergunta que já foi aqui realizada pelo Partido Comunista Português. Se o assunto era assim tão transparente, porque aquilo não foi claro dos vários momentos que foi aqui debatido. É importante, ou seja, porque é que no momento da privatização ele não foi colocado, porque é que não foi colocado nos documentos, porque é que não foi colocado no contrato. É importante também percebermos esse ponto. Depois, em relação a outra matéria que aqui foi colocada e que também não foi respondida, tem a ver com a questão da legitimidade política. Não estamos a falar como o PSD tentou colocar, misturar assuntos que nada têm a ver. A verdade é uma. Esta privatização foi assinada quando o Governo já não tinha legitimidade política. O programa do Governo tinha chumbado a Assembleia da República. Essa é a pergunta. Se uma ratificação, como bem que o PSD está a chamar a atenção, se uma ratificação realizada no dia 12 de novembro de 2015, quando o Governo tinha
tido uma moção de rejeição ao programa de governo 2 dias antes, se do ponto de vista político, na opinião da sua doutora, faz ou não sentido? Eram essas perguntas que lhe queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado Bruno Dias, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Isabel Castelo Branco, eu diria que foi particularmente significativa a afirmação que fez ainda agora em responder ao PCP sobre o risco no negócio do Sr. Nilman, quando disse ele arriscava toda a operação da TAP. Arriscou tudo. Tudo no que diz respeito à TAP. Arriscou a TAP. E eu estava a ouvi-la e aquilo que me inclino a responder foi: essa é que é essa. Essa é que é essa. Arriscou a TAP toda a operação da TAP. Entretanto, não perdia nada. Por isso é que eu disse, se alguém perdesse, perderíamos nós. Se alguém ganhasse, ganhava ele. Porque a questão aqui é que o Sr. Nilman foi-se embora e não deixou cá nada, verdade seja dita. Foi-se embora com uma bagagem cheia, apesar de tudo. E já não vamos falar de lucros cessantes, porque isso é outra conversa, com certeza, que deu-se uma coisa chamada Covid-19. Por exemplo, a Avianca, que era do outro senhor a quem os faziam vender a TAP, fechou. Portanto, à conta da Covid, a TAP meteu os aviões todos no chão. E isso foi mais penalizador para a TAP do que para as outras, tendo em conta precisamente aquela estratégia de crescimento, perdão, não de crescer, mas de insuflar, que foi imposta à TAP naqueles anos. Ora, o problema é que estamos a falar de uma situação da TAP comparando o antes da privatização com o depois, mas também faz sentido analisarmos, na verdade, outros momentos como esse, e vale muito a pena a gente lembrar-se sempre do que se passou na época 2000, 2001, em que a TAP tinha de ser vendida à Swissair, rapidamente se não fechava, porque não havia dinheiro para pagar salários, em 2000, e tinha que ser entregue à Swissair. E não foi entregue e por isso ainda existe, não fechou, como aconteceu com a Sabena. Porque se tivesse sido vendida à Swissair, fechava como fechou a Sabena. O que é que aconteceu depois dessa privatização falhada? A TAP ficou ainda pior do que estava, antes da privatização arrancar. E foi a gestão pública que salvou a TAP a partir do ano 2000. Ora, aqui nós tivemos, com a privatização, uma evolução em 2, 3 anos, em que passámos de um resultado líquido, pronto, luzidio de 21,2 milhões de euros alcançados em 2017, para perdas pré-Covid de 105,6 milhões de euros, perdas de 105, comparando com resultados positivos de 21, e o capital próprio, em 2 anos, passou de 476 milhões negativos para 580 milhões negativos. E houve aqui uma alteração estatística, tendo em conta o sistema de contas na auditoria, em que desaparecem quase 100 milhões, senão não era 580, era muito, muito mais grave. Portanto, a questão aqui é: sim, havia um risco enorme naquela operação, era uma jogada de alto risco. A questão é: o que é que o Sr. Nilman perdeu? Tem alguma ideia? É que a ideia que nós temos é que quem perdeu fomos nós. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Bruno Dias. Sr. Dr. Isabel Castelo Branco tem até 9 minutos para responder às questões colocadas. Por favor. Desculpe. Portanto, não tem, que eu saiba, não houve nenhum reparos relativamente da União Europeia quanto à operação, nem dos auditores, nem da parte pública, nem eu não tenho nenhuma informação de coisa nenhuma. Perguntou-me também relativamente ao valor dos aviões, portanto, a informação que eu tenho aí para dar é aquela que, com base, que era a que tinha em 2015, que os aviões, a TAP estava a comprar os 53 aviões com 233 milhões de desconto face ao valor de mercado, valor esse suportado por um conjunto de avaliações de avaliadoras de referência. E valor esse que depois, em devido tempo, terá sido também, de alguma maneira, validado pela TAP, porque teria que quando efetivasse a compra. Relativamente ao Sr. Deputado Hugo Costa, quem eu fiquei a dever uma resposta há pouco, eu volto a referir. O caderno de encargos foi montado no processo legislativo que corresponde. Como é usual neste tipo de processos legislativos, participam neles todos os intervenientes com os quais vão trabalhar a seguir, obviamente gabinetes de ministros, obviamente a parte pública, não lhe sei dizer neste momento se a TAP participou ou não, mas não me lembro também exatamente do processo legislativo em si,
mas é um processo legislativo. Todo o caderno de encargos está suportado nos decretos-lei e nas resoluções de Conselhos de Ministros correspondentes e, portanto, tem desse ponto de vista, parece-me total e absolutamente sólido. O financiamento não foi colocado no contrato porque não tem que ser, também pela razão que eu expliquei há bocado. Este tipo de contratos verifica-se a existência do financiamento, sim. Não vi nunca contratos destes onde fique exatamente descrito de onde é que vem o financiamento. Porque esta é a principal pergunta talvez a principal que tinha ficado a dever há bocado, porque é que foi assinado por um governo que não estava em funções? Não, essa que eu quero responder, porque foi responsável por isso, eu estava lá nessa data. O governo, o contrato e o fecho da transação foi fechado em junho de 2015. Esse foi o fecho efetivo da transação. Aquilo que se passou depois foi o cumprimento das condições, nomeadamente as condições que tinham a ver com o financiamento e que levaram a uma reformulação do contrato de fecho e à passagem final das ações. E, portanto, o fecho da transação foi feito em 2015. Tudo aquilo que se passou depois foi em junho de 2015. Tudo aquilo que se passou depois foi, no fundo, o cumprimento de um contrato que já estava assinado e, por isso, ele foi feito no dia 12. E que, obviamente, também teve em conta a situação financeira em que a TAP se encontrava naquele momento. Relativamente ao Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado diz que o Sr. David Neumann não arriscava nada. Eu acho que ele arriscava. Para já, além dos 10 milhões de euros que lá pôs em termos nas ações que comprava, perdia uma relação com o seu principal fornecedor, tinha uma emissão de obrigações convertíveis de uma empresa sua, que era a Azul, e o que acontece hoje em dia é que a Azul continua a funcionar e, portanto, não vejo que... eu acho que ele arriscava bastante, tanto em termos do seu nome como em termos da operação da TAP. Eu sei que, neste aspecto, temos campos ideológicos completamente diferentes e sei que, para o Sr. Deputado, a gestão pública é uma questão muito relevante, mas, de facto, nas regras com que nós movemos, nomeadamente nas regras da Comissão Europeia, da União Europeia em que vivemos, como está visto também pela situação que a TAP está a viver agora, uma empresa com estas características, que vive num mercado de tal maneira concorrencial, fica muito limitada com uma gestão pública e, portanto, não vejo como é que a gestão pública podia, de alguma maneira, ajudar a TAP. Tanto mais tendo em conta aquela decisão que estava muito fresca na altura da companhia aérea polaca, da LOT, que levou a um plano de reestruturação relevante. E penso que é isto. Muito obrigado, doutora Isabel Castelo Branco. Eu não registro mais nenhum pedido de palavra para uma terceira ronda. É assim? Sr. Bruno Dias, está tudo? Não há nenhuma questão mais a colocar. Sendo assim, concluímos a nossa audição hoje. Como sabem, ocorre a CPI. Quero só lembrar, para quem nos está a ouvir e para todos os seus deputados, que a prisão da TAP, independentemente, foi aprovada aqui na Comissão, por unanimidade, estes requerimentos. E compete a esta Comissão o tema da privatização, não compete a mais nenhuma Comissão. A CPI é um outro tema que não tem a ver com esta Comissão. A CPI é outro tema, é outra questão. E, portanto, vamos amanhã ter audição de manhã, reunião da Comissão de manhã, às 9h30, às 10h30, uma outra audição, está um bocado complicado, uma outra audição também com o engenheiro Miguel Pinto Luz, também amanhã de manhã, no âmbito do requerimento. Amanhã de manhã é a audição do Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, como estava previsto. Sobre a TAP. Amanhã de manhã. E, portanto, muito bem. Concluindo, então, o Dr. Isabel Castelo Branco, muito obrigado pela sua presença cá nesta comissão. Ao Dr. Filipe Alarcão, ao Dr. Carlos Lopes também, agradeço a vossa presença e bom trabalho para o futuro. Obrigado.